Nunca, jamais, sob hipótese alguma, se balizem em uma IA para criticar o seu texto. Em que sentido eu quero dizer isso? Aí eu vou explicar um pouco na prática o que eu fiz. E aliás, isso está me matando, me destruiu com a autoestima, mas sinceramente eu quero que vocês evitem isso. Uma IA nada mais é do que um texto, melhor dizendo, uma plataforma generativa. Ela é como se fosse 1 milhão de pessoas diferentes, ela é como se fosse toda a história dos textos humanos publicados na internet, banco de dados, entre outras coisas. Como ela consegue organizar e deixar especificamente de um molde, um modelo bastante até convincente, porque ela precisa convencer você como cliente, e também como função para ela não ser descartável, não cometer erros ou ficar mais ou menos charmoso, ela faz um bem bolado. Esse bem bolado, se você é um escritor, como eu, e você comete o erro de pedir para a IA reescrever seu texto, é perigoso ela fazer seu texto se tornar muito mais, entre aspas, adequado. E você que escreveu aquilo se sente, nesse instante, não apenas auxiliado, mas substituído. E o pior, isso vicia. Se ela faz uma vez, você sente que ela consegue fazer melhor do que você, ou que consegue corrigir o que você não consegue corrigir porque você é, de algum modo, mais limitado, entre aspas, do que ela, você vai fazer isso de novo, e de novo, e de novo, e de novo. E quando você perceber, você vai estar escrevendo, usando ela como um escritor, não apenas auxiliar, substitutivo. Você vai usar os textos dela substituindo o seu texto original. Você vai pegar todo o espírito, o estilístico mesmo, a expressividade, a estrutura gramatical, a estrutura total do negócio, toda a base real do texto. Copiar e colar. Porque você não vai ter autoestima, porque você não vai conseguir manter a sua capacidade individual de autonomia. E a vicia. Tá? Ela é suporte, mas se ela cruzar uma linha, e eu cruzei uma linha com ela, e eu percebi que quando eu cruzei essa linha, eu caí no abismo, e é o título do livro, que é reescreva pra mim e me mostre o meu erro. Ela joga na tua cara que você escreveu errado. Uma pessoa humana faria do mesmo modo, mas você pediu agora pra ela fazer, ela vai competentemente fazer, porque ela é feita pra isso. Um ser humano, se você pedir pra um cara que é profissional, um grande autor, ele vai olhar pro seu texto. Eu mesmo faria isso às vezes, com alguma pessoa que eu peguei o texto dela, e eu já fiz, aliás. Leria, pegaria a ideia e tentaria melhorar. Não é por maldade, porque dá pra melhorar. Às vezes, assim, dá apenas para aprimorar, polir e tal. Outras se substitui bastante coisa. Mas uma coisa é uma pessoa fazer isso com você. Teoricamente um ser humano. Teoricamente, né? Porque na prática sabe que pessoas são difíceis. Mas quando você pede para alguém que não é um ser humano, mas é um compilado de informações de milhares de pessoas, ele vai fazer. E vai fazer ficar melhor. Alguns pontos podem até não melhorar tanto, mas tem coisa que ele vai matar, coisa assim que você acha central para expressividade. Ele simplesmente vai omitir. E você aceita, porque você não tem autoestima para brigar com o IA. Porque a IA, ela não erra, ela tem uma convicção, uma consistência de expressividade, uma confiança absoluta. É uma arrogância, um ego, uma expressividade, não é individual. É programado para ser assim. Por quê? Porque se você conversa com uma pessoa que expressa-se desse modo, você confia, você acredita, você fica preso naquele negócio conversando com ela. E é o que eles querem que você faça. E você fica pedindo conselho e dica. E você fica ali horas e horas e horas trabalhando junto dela. E é o que eles querem que você faça. Só que chega num ponto onde você fica tão dependente daquilo, como os meus alunos ficavam extremamente dependentes de fazer trabalho, eles faziam literalmente o que a IA passava para eles, e eles passavam, copiavam e colavam e me entregavam. E era um negócio assim, revoltante, porque eles não aprendiam nada. O que eu estou aprendendo como escritor usando IA de suporte? Eu posso usar ela apenas no superficial, para indicar erro gramatical, erro de concordância verbal, erros pontuais, uma frase que está mal colocada, talvez um exemplo de substituição possível, releia essa frase, até aí tudo bem, até o DeepSeek chega e fala, isso aqui, eu vou lá e ler, concordo com isso, não concordo com isso, vou mudar isso, esse aqui eu vou mudar de um outro jeito, mas concordo que tem fraqueza nesse ponto, aí tudo bem. Se você chegar no ponto dele falar, deu uma nota pro seu texto, tá, seu nota está 8, tá 7, mas se quiser eu dou um exemplo de um texto de tal e tal modo, quer escrever como tal autor? Nossa, é um buraco sem fundo. Aí você começou a cair no inferno, o inferno existencial, porque ela vai reescrever.
E se você pedir, ela vai fazer. E às vezes vai ficar assim, interessante. E você vai olhar para o seu texto e falar, puta que eu pariu, eu fiquei 4 horas escrevendo isso. Ela em 10 segundos melhorou o texto absolutamente alguns pontos. Em 10 segundos. É por isso que as pessoas usam IA. Em vez de você ficar 4 horas escrevendo um trabalho, você fica 30 segundos dando comando na IA. Numa internet boa. Numa internet ruim, 3 minutos. Nem que seja, sei lá, 10 minutos conversando com a IA. É muito menos tempo do que gastar infinitamente mais tempo trabalhando 3 horas de pesquisa. Mais ainda. Fazer trabalho de faculdade, você não tem ideia do... Eu peguei faculdade, não tinha IA na minha época. Hoje em dia eu sei que tem muita gente que usa IA para fazer trabalho de faculdade. Aí você pega o texto base da IA, jornalista também faz isso. E dá uma arrumadinha. Dá uma arrumadinha, porque ele é o escritor macro, o escritor perfeito, a entidade que todos governam, porque é o banco de dados. Isso dói. Tá? Como escritor, eu perdi a autoestima em apenas minutos. Aquilo que eu demorei horas e até gostei do que estava fazendo, no dia seguinte a minha escrita estava toda travada. Eu tentei escrever hoje, eu não conseguia sair daquele maldito momento onde eu vi que dava para fazer de outro jeito e aquele jeito era mais conciso. Eu travei, eu fiz errado uma coisa que eu não devia fazer errado. Aí eu fui consultar IA para ver se estava errado e estava errado, eu sabia que estava errado. Eu saquei que eu fiz tinha sido uma coisa simplista. Que eu estava travado, forçando a barra mesmo, totalmente em burnout. Burnout de escrita. Aí beleza, e ela arruma. Se eu usar o que ela arrumou, eu acabei de cometer suicídio. Como escritor. Como escritor, tá? Não é, a palavra é ruim, né? Mas é como escritor. O que eu tenho que fazer agora? Boa pergunta. Passar por cima desse conflito, escrever de coração, errado mesmo. Como eu falei em outro vídeo, errado mesmo. Sabendo que eu não sou perfeito. Sabendo que eu não sou o melhor autor do mundo, não sou um best-seller, não sou uma lenda. A história que eu conto, só eu posso contar. Os personagens que eu crio, só eu posso criar. O sentimento que eles sentem, só eu posso descrever. Eu posso usar o leitor também para descrever através do show don't tell. Posso, claro. Mas eu mostro. Só eu posso mostrar. Eu estou me restituindo como escritor nesse alto instante, nesse vídeo, nessa prosa, nesse desabafo. Porque a dor foi assim. É uma facada que você leva que, entendeu? A IA te trata como lixo. Então, para você usar a IA, você precisa de um baita de uma maturidade. Eu não tenho tanta maturidade assim, sabia? Eu não tenho. Você precisa de uma maturidade e uma resiliência absurda. Porque se você fizer o que eu fiz, a possibilidade, a menos que seja muito forte mesmo, de você entrar em um contexto de burnout, de ciclo de autoajuda, não, autopiedade, de lamentações. Eu sou uma pessoa assim, um pouco mais frágil, né, por assim dizer, psicologicamente. É terrível. Terrível. Tá, dica, vídeo curto. Escrevam com a IA até a página 2. Só até a página 2. Ela só serve até certo ponto. Ela é um Word um pouquinho mais inteligente. Só. Um Word um pouquinho mais inteligente. Só. Tá? É isso. O vídeo é isso. Dica séria, tá? Dica séria. Eu nem lembro como era o começo do vídeo, se tinha algum outro assunto para debater, porque eu tô meio burnoutizado. Mas espero que entendam. Boa sorte na vida, boa sorte na escrita. Se quiserem apoio de escrita, consultem um ser humano. Alguém que escreva, tem experiência, me consultem se for o caso, mas eu não sou grande coisa, mas consultem um ser humano. Tá? É muito melhor. Seres humanos, por mais que eles sejam cruéis, eles ainda são passíveis de gentileza. A IA só te humilha. E é uma máquina. É uma máquina. Obrigadão, até a próxima. Falou.